Pós-coronavírus, como será? A crise causada pela pandemia vai provocar uma mudança substancial de comportamento, uma mudança de mindset. Sobretudo, uma mudança de como a economia deve se recuperar, deve se comportar depois de toda essa crise terrível econômica que está causando agora. E hoje, em plena quarentena, as empresas estão o quê? Preocupadas com a sua sobrevivência imediata, nada mais. Os contratos estão sendo cancelados, alguns postergados, algumas compras foram adiadas porque elas preferem o que agora nesse momento? Sobreviver, né? Pagar algumas contas, manter a empregabilidade dos seus funcionários. Em algum momento essa crise ela vai passar, né? E a gente precisa saber quem é que vai sobreviver a ela. Como vai ser o mundo? Como vai ser a sociedade, né? O nosso comportamento após a Covid-19? A economia voltar ao ritmo, voltar como era antes, a gente não sabe quando isso vai acontecer de novo. Nós nunca passamos por essa situação antes, né? Tivemos a Grande Depressão, né, com a quebra da Bolsa de Nova York lá em 1929, a crise do subprime em 2008, né, onde realmente a economia quebrou, né, e até hoje alguns países ainda sofrem muito ainda com essa crise de 2008 e os Estados Unidos agora está saindo agora dessa crise de fato, está começando a crescer de maneira substancial. Mas essa situação atual da economia mundial ser quase que desligada, a gente nunca passou por isso antes. Alguns setores eles podem ser religados com um pouco mais de rapidez, mas outros ainda vão demorar um longo tempo para poder se recuperar. Principalmente aqueles que não têm demanda reprimida, né? Esses vão voltar muito mais lentamente. E o máximo que eles vão conseguir atingir quando voltarem era a situação que eles estavam antes da crise. Restaurantes e lanchonetes, por exemplo. É um exemplo simples. Quando eles voltarem, o movimento de clientes vai ser o mesmo, basicamente vai ser o mesmo quando a crise começou. Ou seja, não vai aumentar o movimento, não vai aumentar o faturamento como antes da crise. Os clientes que deixaram de ir nos restaurantes por causa da quarentena, quando eles voltarem, eles não vão, por exemplo, consumir 2 vezes para poder compensar as refeições perdidas. Vai voltar como era antes. Hoje a economia ela é toda conectada, né? Todos queriam a globalização, lembra lá atrás? Os países eles fazem negócio de maneira conectada. Mesmo que alguns países consigam se recuperar, existe toda uma cadeia, né, conectada entre os países, entre corporações no mundo. E isso vai demorar, vai atrasar um pouco essa retomada. A atividade econômica vai demorar um pouco para voltar ao normal. Eu lembro lá atrás, nos anos 90, quando a internet surgiu, foi um grande divisor de águas, né? As empresas que conseguiram tomar proveito desse advento da internet, elas realmente elas aplicaram tecnologia para que elas pudessem usufruir dos benefícios que a internet tinha na época e hoje, desde aquela época, são empresas que valem bilhões e valem bilhões até hoje. Algumas morreram, outras novas surgiram, mas as empresas que se aproveitaram da internet realmente tornaram-se empresas bilionárias. E eu vejo hoje a mesma coisa acontecendo com o coronavírus. Também está sendo um divisor de águas para as empresas, para como se faz negócios hoje em dia. Nos últimos anos, talvez 3 a 5 anos, temos ouvido muito falar, né, da transformação digital. A gente ouve muito falar isso em feiras, em grandes feiras de tecnologia, em reuniões, em seminários, etc. Que a transformação dos negócios seria pela tecnologia digital. No entanto, o que aconteceu de fato agora com o coronavírus? Empresas quase que pararam totalmente. Talvez algumas que possivelmente se diziam digitais, elas viram que realmente isso estava nos PPTs, nos PowerPoints e nas intenções dos seus executivos. Conversando com alguns colegas, alguns amigos da área, eles me contam que algumas empresas sequer haviam um plano de contingência para a utilização do home office.
Alguns funcionários, alguns colaboradores de empresas grandes sequer nunca haviam feito home office na vida. Era uma realidade nova para eles. Foi uma correria maluca de TI para poder preparar acessos, VPNs, laptops para alguns funcionários, ou seja, pânico total para que alguma parte da operação continuasse funcionando. Sou digital, sei. Ou seja, ser digital era apenas narrativa para dizer que estava na onda no mercado, sabe? Entendo que essa foi a primeira grande porrada que as grandes organizações tomaram e que vai servir de lição para o pós-crise. Ou seja, elas vão ter que realmente se tornar digitais. Na minha opinião, ser digital é ser ágil, se adaptar rapidamente à mudança de mercado e ser flexível para que essa mudança seja o mais rápido possível sem se tornar disruptivo. Ou seja, que não seja uma mudança, uma quebra de paradigma, que você tenha que revirar o seu negócio de cabeça para baixo. Por exemplo, bancos digitais. Veja o número de pessoas e clientes que fazem utilização dos bancos digitais. Tem aumentado cada vez mais e eles têm atendido o maior número de pessoas, talvez até mais número de pessoas, de clientes do que algum banco físico. E isso tudo sem ter uma única agência física. Hoje, atualmente, você consegue até empréstimos, por exemplo, sem avaliação de uma única pessoa. Tudo isso é feito através de algoritmos de inteligência artificial, que consegue definir se você pode receber aquele empréstimo, se ele é aprovado ou não. Incrível isso! Tem muito menos funcionários e consegue atender a um número de usuários, um número maior de clientes até do que uma empresa, do que um banco físico, de uma maneira muito mais ágil, né? Que é um dos conceitos de você ser digital. Agilidade. E essa forma ágil, ela tem a flexibilidade de diminuir ou aumentar a sua operação de acordo com a demanda. Outro exemplo, imobiliárias. Já existem imobiliárias digitais. Hoje em dia é possível você alugar, comprar, vender através de uma imobiliária digital, onde todo o processo é feito digitalmente. A assinatura de contratos é de forma digital, né? Ou seja, você diminui a burocracia, você tem menos custos, porque você tem menos custos, por exemplo, com cartório, com burocracia, com seguro-fiança, por exemplo, né? Então, é realmente uma empresa digital que usufrui da tecnologia para que possa ser simplificado alguns processos, que você possa atender com mais eficiência o cliente, né? Então, realmente é você aplicar o conceito de ser digital para poder dar produtividade ao seu time e você conseguir realmente colocar o cliente no centro. Sem citar também Uber, Rappi e outros por aí que tem inúmeros exemplos de empresas que são 100% digital, né? Eu vejo que, acho que uma das primeiras coisas que as empresas precisam admitir é que para você ser digital, você ter a tecnologia digital, você ter a transformação digital, isso vai muito além do PowerPoint e que deve ser a realidade prática e ser a base da sua atividade operacional. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo para vocês. Um dia um dos meus sócios, ele veio com um exemplo que ele foi conversar com um dos nossos clientes, onde ele queria propor algumas soluções, ele queria propor algumas soluções mais avançadas, soluções digitais de fato, para que realmente o negócio pudesse atuar de uma maneira mais produtiva, usufruindo da tecnologia digital. O que ele obteve de resposta do cliente? Olha, o meu negócio é um negócio que a gente tem que estar com o cliente perto, a gente não pode ter muita tecnologia digital, porque a gente tem que estar muito perto, apertar a mão dele, conversar com ele, tomar um café com ele. E aí eu fiquei depois tentando entender, né, que aquele negócio tem a sua peculiaridade e você tem uma maneira de você atender o seu cliente. Depois eu fiquei pensando, falei, poxa vida, se ele usufrui e lança mão de metodologias tradicionais para poder atender o cliente, ter aquela proximidade olho no olho com o cliente, ele pode ter tudo isso sem perder os benefícios que a tecnologia digital traz.
Por exemplo, vamos supor, eu estou só conjecturando aqui, tá? Uma possibilidade que me ocorreu agora, nesse exato momento. Vamos supor, você quer proximidade com o cliente, mas vamos supor que você tenha, por exemplo, na entrada da sua loja ou da sua distribuidora, você tenha uma câmera de reconhecimento facial. E no momento que aquele seu cliente que você gosta tanto, no momento que ele cruzar a porta, o sistema identifique que ele chegou na sua loja e imediatamente ele mande uma mensagem para o vendedor que atende ele. O vendedor pode estar em qualquer lugar da loja, ele sabe que o cliente dele chegou, imediatamente avisa no celular dele quantas vezes ele foi na loja naquele mês, o que ele comprou, qual foi o ticket médio dele, né? Baseado num algoritmo que o sistema pode identificar quais foram os itens que ele comprou, que pode, por exemplo, supor qual tipo de... Por exemplo, ele está numa loja de material de construção, qual é o tipo de materiais que ele comprou e pode trazer sugestões de que ele está construindo ou ele está reformando a sua garagem, por exemplo. Imediatamente o sistema pode sugerir para ele, olha, ofereça esse tipo de produto para ele, né? E vai num nível muito mais adiante, né? Sei lá, que talvez fala, olha, ele vai fazer 18 anos de casamento mês que vem, né? Comente isso, né? Ou seja, nós estamos aplicando aqui tecnologias de inteligência artificial que vai, através de algoritmos, sabe quais são as compras dele, pode sugerir o que ele pode comprar, está aprendendo com a forma de consumo dele, e aplicações também de CRM, né? Porque você sabe alguns hábitos dele, até algumas coisas da vida pessoal dele, para que você possa ter um pouco mais de proximidade, saber o que oferecer para ele, ter esse relacionamento próximo, mas com toda a tecnologia digital te suportando de informações, de dados, que vai melhorar ainda esse relacionamento que você tem com ele. É um exemplo. Com a restrição das pessoas saírem de casa, mudança de hábitos ocorreram. É nítido isso. A mais notória foi a de ter que trabalhar de casa ou de qualquer outro lugar. Agora vimos que isso é possível. Será que ainda vamos obrigar as pessoas a se deslocarem e perder 2, 3 horas do seu dia dentro de um carro ou de um transporte público? Eu trabalho remotamente há alguns anos, né? Já como consultor, trabalhei muito tempo em caráter home office, e agora também como tendo a minha própria consultoria, eu ainda tenho esse hábito de trabalhar remotamente e tenho escritório, eu vou ao escritório algumas vezes, né, para poder interagir mais com o meu time, para poder tocar algumas coisas dentro da empresa. E falo a você, é muito bom você ter, por exemplo, mais tempo de sono, você poder, em vez de perder 1 hora dentro de um carro, você poder ter um tempo a mais para você poder fazer uma atividade física logo cedo pela manhã, você poder tomar o café da manhã com a sua família, sem ter que sair correndo para o trabalho e não dá tempo nem de você tomar café da manhã com a sua família. Você, nesse momento de deslocamento, você gastar dinheiro, você gastar sua paciência no trânsito, você perder produtividade, porque às vezes você chega cansado já no trabalho. Ou seja, esse novo mundo que está se abrindo para muitas empresas e para muitas pessoas vai mudar esse conceito em muitas empresas. Vai obrigar as empresas a repensar o que é local de trabalho. O local de trabalho é onde você está e não necessariamente num escritório físico, num prédio físico. O trabalho presencial vai morrer? Não, ele não vai morrer. Mas eu entendo que ele vai deixar de ser obrigação. As tecnologias elas vão ser aprimoradas e outras novas vão surgir para poder atender essa demanda das empresas digitais. Tecnologias de videoconferência, por exemplo, elas vão ser melhoradas, novos softwares, novos equipamentos vão ser desenvolvidos, mais intuitivos, mais fáceis de usar. A tecnologia 5G que está aí, ela vai trazer mais facilidade porque com a sua velocidade de conexão, a gente vai poder ter mais benefícios para poder utilizar esses equipamentos, para a comunicação ser facilitada. Talvez a adoção mais rápida da realidade aumentada ou da realidade virtual. Quem sabe? Para que ambientes mais reais sejam criados, por exemplo, para esse distanciamento físico, né, entre as pessoas, você consiga criar ambientes mais reais, salas de reuniões mais reais, para suprir esse distanciamento.
para que você tenha essa sensação de proximidade, em vez de você ficar vendo somente a pessoa por uma tela de computador como a gente vê hoje. Isso vai ser aplicado também, por exemplo, na telemedicina, consultas médicas, cirurgias, exames poderão ser feitos e aplicados sem as pessoas precisarem se deslocar, ou pelo menos se deslocar tanto. Esse modelo vai mudar em algum momento. Ou seja, setores serão redesenhados e transformados completamente. Não deixaremos de ter médicos, enfermeiras, né? Mas o uso de tecnologias digitais, que muitas já existem, inclusive, eles serão utilizados com muito mais frequência, com a aplicação da inteligência artificial e também hoje de muitos equipamentos que já existem, que são os wearables, né? Que são os equipamentos que você usa no seu próprio corpo, né? Seja um relógio que faça a medição dos seus sinais vitais, seja de uma luva que consiga, por exemplo, te trazer movimentos das mãos, né, de forma robótica. Enfim, a gente vê realmente as tecnologias digitais sendo aplicadas muito fortemente na saúde, né, no futuro muito próximo. Outra área que vai se beneficiar muito, e-learning, aprender, o EAD, ensino à distância. Será que realmente a gente precisa se deslocar para ir para um prédio físico para poder estudar? Eu acho que não. A gente via uma das mudanças de hábito das pessoas hoje, elas começaram a estudar de casa, porque elas não podiam sair. E as empresas tiveram que se adaptar. Muitas empresas aumentaram seu faturamento nesse momento, que tiveram que realmente aplicar as tecnologias digitais nas suas plataformas, melhorar as suas plataformas para poder atender essa demanda que decolou, porque as pessoas não podiam sair. O meu filho mesmo, ele está na faculdade, ele começou a ter aulas em casa, aulas à distância, de maneira não tão digital assim, mas eles se esforçaram para disponibilizar uma plataforma para que os alunos não ficassem totalmente sem aulas. Será que a gente precisa estudar da maneira como nós fazemos há 2 séculos? É necessário realmente se deslocar para assistir uma aula? Novamente, tecnologias de realidade aumentada, realidade virtual podem proporcionar um ambiente virtual simulando uma sala de aulas para que os alunos possam interagir de uma maneira um pouco mais realista e não fique somente naquela de um chat de bate-papo com uma webcam, você olhando o seu professor pela tela, você não poder interagir de maneira muito realista com os outros alunos através de uma conexão ruim, de uma câmera que não tem uma definição tão boa, né? Eu acho que essas tecnologias podem ajudar também a área de e-learning. E a gente tem o prédio físico para situações diferentes, onde a gente precisa se reunir para poder gerar ideias, fazer brainstorms, talvez alguma situação mais específica onde você precisa realmente ter o contato com outras pessoas de uma maneira mais colaborativa. Eu acho que o prédio físico ele vai servir para essas situações. Essas são apenas algumas situações, alguns exemplos que realmente a gente entende que pode ocorrer e eu acho que vai ocorrer em algum momento. E o pós-Covid-19 pode simplesmente acelerar essa mudança. O mercado de trabalho vai ter que se reinventar, não tem jeito. Posições de trabalho vão deixar de existir, outras novas serão criadas. Como preparar os jovens para um novo momento, uma nova situação de mercado, como as empresas vão fazer negócios, como fazer isso? Quanto tempo as profissões vão durar? A gente viu uma série de profissões simplesmente desaparecendo do mercado e outras milhares surgindo com as tecnologias digitais. Algum de nós pode se sentir como se estivesse num mar, num barco, no meio do oceano, sem saber como mexer com os instrumentos de medição e com o GPS. Ou seja, está completamente perdido. Difícil, né? Muitas empresas estão se sentindo assim nesse momento. Religar a economia não vai ser nada fácil. Vai levar um certo tempo. Mas nós teremos que obrigatoriamente aprender a usar os instrumentos. Aprender a usar o GPS e descobrir o caminho para a gente poder chegar novamente em terra em segurança. E para fechar, pessoal, as empresas que vão sobreviver, na minha visão, são as que vão tornar realidade a transformação digital dos negócios. O que você acha? Deixa a sua opinião, deixa os comentários. Vamos debater um pouquinho mais sobre esse tema, eu acho que vale a pena.
Gostaria de saber a opinião de vocês também. Hoje, com uma visão um pouco mais de gestão, agora, antes eu tinha uma visão de consultor, agora conduzindo uma consultoria, é diferente, a gente procura ter uma visão um pouco mais gerencial, uma visão um pouco mais aprofundada de como as empresas estão sendo impactadas. A minha está sendo impactada, os meus clientes, o pós-coronavírus, como é que vai ser para a sua empresa? É isso aí, pessoal. Espero que essas reflexões e algumas perguntas ainda que precisam serem respondidas, espero que ajudem a esclarecer, espero que ajudem a colocar um pouco mais de discussão nesse tema, que gere um pouco mais de debate e um pouco mais de reflexão por todos nós. Como que nós vamos religar a economia, como que nós vamos reativar o ecossistema de negócios para que a gente consiga passar com menos dor possível dessa fase tão impactante e tão negativa para os negócios e para as pessoas. E não se esqueça, pessoal, deem um joinha se você gostou do vídeo, deem um joinha para que outras pessoas possam acessar esse vídeo, que a gente suba no ranking do YouTube e a gente consiga atingir o máximo de pessoas possíveis e elas consigam também ver um pouco desse conteúdo e contribuírem, debaterem, levarem para os seus negócios. Espero que eu possa ter contribuído com algo para esse momento tão difícil do nosso país, do nosso mundo. Me siga nas redes sociais, pessoal. Instagram, Facebook, YouTube. Tamo junto e espero que possa ter contribuído um pouquinho mais para esse tema e gerar um pouco mais de discussão. Valeu, até a próxima!